Ainda em São Paulo, a presidente do TSE diz que a Justiça Eleitoral tem prazo curto, mas responderá ao episódio envolvendo o governador de São Paulo e o candidato derrotado na capital paulista, Guilherme Boulos. Tarcísio de Freitas, nesse domingo de manhã, declarou que a facção criminosa PCC teria emitido comunicados em presídios orientando apoios nas eleições municipais. Segundo ele, as mensagens determinavam votos em candidatos específicos. E aí, perguntaram a ele, né, qual seria o candidato indicado pelo PCC em São Paulo, e ele, ao lado de Ricardo Nunes, ao lado do adesivo com o número de campanha do prefeito de São Paulo, respondeu o seguinte. Houve interceptação de conversas, né, e de orientações que eram emanadas de presídios por parte de uma facção criminosa, orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma nisso. Mas qual era o candidato que eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar em São Paulo? Outros. Um detalhe importante, até que o Thiago me chamou a atenção aqui, o próprio Tarcísio usava o adesivo com o número do Ricardo Nunes no peito. Então, um governador de São Paulo, representando o governo de São Paulo, com um adesivo de um candidato, até aí tudo bem. A prefeitura acusar o outro lado de algum tipo de conluio, ele não acusou diretamente, mas fica subentendido que há um entendimento, né, entre a campanha de Guilherme Boulos e o crime organizado. Obviamente, eu acho que todos haverão de concordar com isso, não é algo que se faça num dia de eleição, numa manhã de eleição, quando o envolvido não tem a possibilidade de se defender. Tivesse sido depois das 5 da tarde, ao menos, bastava dizer isso, 5 da tarde. Você não tem mais como afetar a eleição, não há nenhuma urgência em você tornar pública essa investigação no dia de uma eleição, não há uma necessidade de você alertar a população de que algo esteja acontecendo, até porque, o PCC tem feito grandes contatos e grandes contratos com a atual prefeitura. Veja aí a situação das empresas de ônibus, que têm relações diretas com o crime organizado, né? Então, não haveria razão para que o PCC pleiteasse uma mudança de comando na capital. Por que isso haveria de acontecer? E 2, não há informação do Ministério da Justiça de que algum serviço de inteligência federal tenha recebido uma informação sobre uma suposta orientação. Cadê os áudios? Cadê os vídeos? De novo, mesmo que houvesse esses áudios, esses vídeos, a investigação ainda seria preliminar. Áudio de WhatsApp, para ser produzido, para ser falsificado, é a coisa mais fácil do mundo. Então, numa investigação que ainda é inicial, que ainda é preliminar, em que você ainda não tem evidências concretas de que haja uma campanha do crime organizado em favor de um candidato, especialmente quando esse candidato é o adversário daquele que você está propagandeando naquela entrevista coletiva, não haveria nenhuma razão para tornar esse assunto público. Como bem disse o Oineg ontem, na nossa transmissão, a coisa mais normal do mundo é que a gente ouça negativas de políticos. Mas quais são as informações? Ainda não podemos divulgá-las, ainda não sabemos, ainda é cedo, não é o momento para tratarmos desse assunto. E a Mônica até brincou, a partir de agora o Tarcísio de Freitas tem a obrigação de responder a todas as perguntas que fizermos. Porque se respondeu a essa, a campanha de Guilherme Boulos acionou Tarcísio e Ricardo Nunes na Justiça Eleitoral e entrou com uma representação contra o governador no TSE por divulgação de informação inverídica sobre outros candidatos. O caso foi distribuído para o ministro Cássio Nunes Marques, que deverá analisar a queixa-crime no Tribunal Superior Eleitoral. A presidente da Corte, Carmen Lúcia, evitou entrar em detalhes, mas ressaltou que uma resposta será dada sobre o caso. Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Durante o domingo, o Boulos declarou que criar uma fake news no dia da votação configura uma atitude criminosa de Tarcísio. Após o resultado das urnas, ele voltou a falar sobre o tema ao lado da vice na chapa dele, Marta Suplicy.
Eu não vou falar aqui das mentiras e dos ataques que definiram essa eleição. Eu não vou falar aqui do crime eleitoral cometido pelo governador de São Paulo. Hoje, disso a justiça cuide. A gente perdeu uma eleição, mas nessa campanha a gente recuperou a dignidade da esquerda brasileira. Bom, primeiro ponto, o que Tarcísio fez, eu não vou afirmar aqui no microfone que é um crime eleitoral, porque jurista não sou, mas ouvi juristas, li juristas e todos eles concordam que, independentemente da investigação ser real, de o tal do salve ser real ou não, Tarcísio incorreu num crime eleitoral. Então não sou eu que estou dizendo, são os juristas, todos eles, e não consegui encontrar nenhum que discorde dessa tese. Ouvi alguns que preferem não se manifestar, que não se sentem à vontade para falar sobre o assunto tão cedo, mas não vi nenhum que tenha falado, não, isso aí que aconteceu não é um crime eleitoral. Quanto à dignidade da esquerda, menos, né, Boulos? Você foi surrado. Você tomou uma surra por quase 20 pontos de diferença numa cidade que, elegeu o presidente Lula 2 anos atrás, e 2, já elegeu vários prefeitos de esquerda. Marta Suplicy, Fernando Haddad, Luiz Erundina, então não tem nenhuma dignidade recuperada, até porque o placar foi exatamente o mesmo da eleição de 4 anos atrás, quando Bruno Covas já havia vencido com uma grande facilidade. Mas ele se refere à dignidade no sentido de que foi vítima de ataques e não apelou para a baixaria durante a campanha. Bom, isso tangencia a verdade, mas aquele evento de sexta-feira, em que Guilherme Boulos, frente a frente, ainda que virtualmente, com Pablo Marçal, nem cita o assunto do laudo forjado contra ele e cria ali um ambiente de descontração, querendo o tempo todo falar a linguagem dos jovens, cara pra lá, bicho pra cá, e até trocando risadas e afagos com Pablo Marçal, eu definiria esse evento com qualquer palavra menos dignidade. É a própria indignidade da esquerda esse episódio, né? Então não recuperou dignidade coisa nenhuma. Foi vítima, sim, 2 vezes. Dessa vez de Tarcísio e da primeira vez de Pablo Marçal. Mas daí a dizer que recuperou a dignidade da esquerda vai um longo caminho. Depois a gente pode trazer os números aqui, né, do levantamento de todas as prefeituras aqui, que a esquerda perdeu muito espaço na comparação com a última eleição municipal.